E aí, galera do FaceTube, beleza? Meus irmãos, mais uma vez estou aqui, né? Meu nome é Israel. Nós vamos contar aqui a segunda parte da história do Santo Rosário, os frutos do Rosário. Nós já contamos a primeira, falando da origem, então eu peço que a você que está assistindo agora a primeira vez, eu vou deixar o link aqui em cima do primeiro vídeo. Então você vai lá, assiste, vê como surgiu o Rosário, depois você volta pra gente dar continuidade, beleza? Então nós vamos contar hoje dos frutos, né? Como eu falei no vídeo passado, os frutos atestam a veracidade da ação de Deus, né? Seja qual for a forma que está agindo. Então, conto com você, sua presença, vamos assistir e solta a vinheta. A devoção ao Rosário, ela aumentava cada vez mais. Então, chega uma época, meus irmãos, que a Europa estava ameaçada pelo exército de otomano, um exército muçulmano, que queria invadir a Europa para destruir os países católicos. Ou seja, como eles fazem hoje, queriam impor a sua religião. O Papa da época era o Papa São Pio V. Qual foi a atitude do Papa? O Papa ordenou que toda a cristandade rezasse o Santo Rosário. E junto com o Papa se juntou a Espanha e Veneza e formaram uma esquadra, certo? Para defender os países católicos dessa ameaça. Então, eles foram para o Golfo, né, de Lepanto, onde eles iriam defender toda a cristandade. Então foi lá que houve essa grande batalha. Foi no dia 7 de outubro de 1571. A esquadra católica encontra, né, o exército otomano. Então, meus irmãos, só para você ter uma noção, é como se os católicos fossem Davi e o exército otomano fosse Golias. Era uma desvantagem enorme, era impossível vencer. Porém, meus irmãos, os marinheiros e os oficiais, antes da batalha, eles rezavam o Santo Rosário. Eles rezaram com devoção. E o Papa já tinha pedido que toda a cristandade rezasse o Rosário para se livrar dessa ameaça. E, meus irmãos, não deu outro resultado, né? O exército católico saiu vencedor dessa batalha histórica e muito importante para a cristandade. E contam os próprios muçulmanos que a imagem da Virgem Maria apareceu no meio do combate, infundindo no coração deles um grande temor. Então você vê aí o poder do Rosário, né, que nos defendeu desse grande mal. Hoje toda a Europa, e talvez não existisse nem mais a fé católica, né, por causa da invasão muçulmana. Eles iriam impor a sua religião e seria muito difícil, né, a Igreja Católica se levantar. Porém, nós sabemos que nós temos uma promessa, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Meus irmãos, mais tarde, o Papa Clemente XI proclama mundialmente a festa universal de Nossa Senhora do Rosário, aumentando ainda mais essa devoção. Porém, a história continua. Meus irmãos, sem dúvida, o Rosário fez formar no coração de grandes pessoas uma santa devoção à Virgem Maria, alcançando para eles a santidade. Nós podemos citar vários nomes: São Camilo de Leles, Santo Afonso Maria de Ligório, São Padre Pio, São João Paulo II, São Pio V, São Pio X, inúmeros, né? Eu não tenho como citar todos os santos que se formaram, né, o seu coração temente e fiel a Deus através da devoção mariana, né? Vai dizer um santo que eu não me lembro agora, que todos os santos são obra da Imaculada. Então, meus irmãos, embora o Rosário tenha infundido no coração da cristandade, né, uma grande elevação espiritual, passado um tempo, mais uma vez, né, a cristandade se afasta dessa devoção e posteriormente se afastando, né, de viver os mandamentos de Deus. Então, Deus coloca no coração de um homem, né, esse desejo de novamente espalhar a devoção mariana através do Rosário. Eu estou falando de quem? Estou falando de São Luís Maria de Montfort. Para quem é consagrado, né, a Virgem Maria conhece muito bem esse nome. Meus irmãos, eu vou deixar aqui em cima um link de uma aula do Padre Paulo Ricardo, falando mais profundamente da história de São Luís Maria e como ele foi importante na França, principalmente no sul da França, na época da Revolução Francesa. Hoje nós
ouvimos falar e vemos nos nossos livros ensinando que a Revolução Francesa foi a coisa mais linda do mundo. Aqui para eles, ó, mentira, a Revolução foi uma mentira, que prometeram mundos e fundos, enganaram a muitos, derramaram muito sangue. Meus irmãos, para você ter noção, aonde São Luís Maria Grimont pregou, aonde ele agiu, aonde ele levou a palavra de Deus, foi aonde mais católicos se tornaram mártires, ou seja, eles não abandonaram a fé. A Revolução Francesa era contra a igreja, contra os ensinamentos da igreja, contra a evangelização. E muitos mesmo, milhares, tô falando aqui mais de 100 mil pessoas foram mártires por conta da pregação de São Luís Maria. Por quê? O que é que ele pregava? Ele pregava o rosário, ele pregava a devoção mariana, ele pregava a Deus. Então, essas pessoas foram mártires. Né? A gente ouve falar que a Revolução Francesa, né, não teve nada disso, mas é mentira. Os dados, os fatos históricos apontam para isso. Então, para você conhecer melhor a ação de São Luís Maria, pregando o rosário, evangelizando, vou deixar o link aqui e você segue adiante, beleza? Meus irmãos, conta-nos ainda São Luís Maria a história de um homem chamado Afonso IX, rei de Mion. Qual é a história dele? Esse rei, ele andava com um rosário, né, ao redor de sua cintura, e ele incentivava todos os seus súditos a ter a devoção e rezar o Santo Rosário. E essa atitude do rei, embora ele não fosse tão devoto e não rezasse muito o Rosário, ele levou a milhares de pessoas a rezar o Santo Rosário, a ter essa devoção, a crescer espiritualmente através dessa devoção mariana, rezando o Rosário, se aproximando do amor de Deus, vivendo os mandamentos de Deus. E isso, meu irmão, passado um tempo, ele foi agravado por uma grande enfermidade, né? E veio a morrer. E conta São Luís Maria que ele foi levado ao tribunal de Cristo. E lá, os demônios o acusavam de todos os seus pecados. E pondo na balança todos os seus pecados. E eis que surge, no meio de toda aquela acusação, a Virgem Maria, né? E intercede pela vida dele, intercede por sua alma. Então ela bota do outro lado da balança o grande imponente rosário que ele usava na cintura, né? E defendendo, dizendo que por conta da sua atitude, né, do seu testemunho, ele levou muitas as pessoas à fé, à santidade, santos que nós não conhecemos, mas que a igreja sabe que os santos não são só aqueles que estão lá proclamados na vitrine. Não, ali é um modelo, é apenas um caminho a seguir, mas existe vários santos. Então Nossa Senhora, defendendo ele, afirmava que por conta da atitude dele, muitos se salvaram, né, por conta daquilo. Então, quando ela botou o rosário e somando as almas que foram salvas por conta de sua atitude, né, a balança do Santo Rosário, ela pesou mais, ou seja, dando a ele uma nova chance. Então ela fala para ele: olha, eu consegui em favor de meu filho para que tu vivas um pouco mais, emprega-os bem e faz penitência. Foi isso que ele falou para ela, falou para ele. E ele conta que, ó, bendito Rosário da Virgem Maria que salvou a minha alma. Então o rei passou a viver, né, de forma mais santa, fazendo penitência e levando ainda mais pessoas, os seus súditos, a viver essa devoção e rezar, e se tornar pessoas santas. Meus irmãos, dando continuidade aos frutos do rosário, que são imensos, né? Eu tive grande trabalho porque é muito difícil separar apenas alguns pontos, porque todos são incríveis. Os frutos do rosário, ao longo da história da Igreja Católica, são imensos. Então, eu quero contar um bastante famoso. Com certeza, sem dúvida, você vai saber do que eu estou falando. Meu irmão, o século é o século XX. A guerra mundial está no auge, né? Você está sabendo, né? Eu vou falar. Eis que aparece para 3 pastorinhos, Nossa Senhora de Fátima. O ano é 1917, mês de outubro. Ela já tinha aparecido antes, mas no mês de outubro de 1917, ela aparece e diz: eu sou a Senhora do Rosário, né? E pede para que os pastorinhos rezem o Santo Rosário todos os dias para alcançar o fim da guerra e a paz no mundo, fazer penitência. Então Nossa Senhora aparece, incentiva ainda mais a cristandade a rezar o Santo Rosário.
É bem conhecido que todas as aparições, ou quase todas, Nossa Senhora aparece impondo o Santo Rosário para lembrar a importância dessa devoção. Então nós não devemos esquecer, nós não devemos abandonar. É difícil manter essa oração porque os demônios eles odeiam, né? Vai dizer que o padre Gabriel Amorfi, né, em um dos exorcismos, ele se bateu de frente com o próprio Satanás. Ele diz: se os católicos soubessem o poder que o rosário tem, nós já estaríamos aniquilados. Olha isso. Isso é um testemunho do exorcista oficial do Vaticano, padre Gabriel Amorfi. Então, meus irmãos, você vê a importância do Santo Rosário. Nossa Senhora vem nos lembrar a importância de rezar o Santo Rosário, né? Que o Rosário ele nos leva a ter uma maior intimidade com Cristo. O Rosário ele tem duas fases: é a oração verbal, que são as Ave Marias, os Pai Nossos, e as oratórias, e nós temos a oração mental, ou seja, as contemplações. Nós meditamos os mistérios da nossa salvação. Através do rosário nós viajamos em todo o mistério da nossa salvação, desde o nascimento de Cristo à sua ressurreição. Ainda sobre a aparição de Fátima, houve um grande milagre que tal proporção não era vista desde a ascensão de Jesus. Estou falando do milagre do sol, que foi testemunhado para mais de 70 mil pessoas. Nossa Senhora apareceu para toda essa multidão. O sol girou ao seu redor, bem próximo das pessoas, né? E foi uma coisa incrível, né? Isso foi em 1917. Até hoje tem pessoas vivas que testemunham isso. Basta você procurar na internet. Mas cuidado. Então Nossa Senhora vem confirmar, né, a sua aparição para 70 mil pessoas, né? Coisas grandiosas foram feitas no coração daquelas pessoas por conta desta aparição, deste grande milagre. Meus irmãos, São João Paulo II, né, que todo o seu pontificado foi consagrado à Virgem Maria, né? Paulo ele deu o nome de Totus Tuus, todo teu, Maria, né? É uma pessoa santa que nós vimos, né, que nós vimos caminhar, que rodou todo o mundo pregando, levando o evangelho, a palavra de Deus, a devoção mariana. Nós sabemos que ele era grande devoto e muito devoto do rosário. E ele, na sua carta, que é Rosário Virginis Mariae, ele conta qual a importância dessa devoção. O rosário me acompanhou nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. O rosário é minha oração predileta, oração maravilhosa. Ó rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral. Não te deixaremos nunca mais, será o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último ósculo da vida que se apaga e a última palavra de nossos lábios. Há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos tristes. Seja bendita em toda parte, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém. Então, meus irmãos, acate o pedido do Papa, São João Paulo II, que todo o seu pontificado foi entregue à Virgem Maria. A sua santidade é graças à Virgem Maria, a sua devoção, a sua intercessão. Lógico que é Deus que santifica, mas nossa mãe, nós somos católicos, nós temos uma mãe que intercede por nós. Então, eu encerro aqui essa última parte dessa série da história do Rosário, deixando as palavras de São Luís Maria de Monte de Montfort, muito propagador da devoção mariana do Rosário. Um abraço, Deus abençoe, que você se torne cada vez mais devoto da Virgem Maria, do Santo Rosário, que nós todos possamos alcançar a santidade. Salve Maria Imaculada, São Luís Maria de Monte de Montfort, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Um abraço.
Ainda que te encontres à beira do abismo, ou já com o pé no inferno, ainda que estejas endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde se converterás e salvarás, contanto que rezes devotamente todos os dias o Santo Rosário, para obter a verdade e a contrição de todos os teus pecados. Opa. Voltei. Irmão, você gostou? Não esquece de compartilhar. Marca aqueles seus amigos que estão afastados da oração do Rosário, aqueles que não conhecem, e vamos evangelizar. Por favor, hein? Compartilha. Agora sim, valeu.